Bom dia, nono ano. Estamos aqui para terminar nossas revisões sobre as orações. E para isso nós vamos trabalhar hoje as orações subordinadas substantivas e as adjetivas, tudo bem? Bom, primeiramente, a definição das orações subordinadas substantivas. São aquelas que possuem papel de substantivo, como o nome está dizendo, e elas podem exercer função sintática de sujeito, de predicativo, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto e de aposto. E de acordo com a função que ela exercer, o nome dela vai mudando um pouquinho, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos estudar de uma por uma. A primeira é a subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito. Então, ela vai ser o sujeito da oração principal. Normalmente, como é que nós achamos o sujeito de uma oração? A gente pergunta para o verbo da oração que ou quem é que. Então, aqui nesse caso, se eu pergunto isso para o verbo, eu sempre vou ter como resposta a oração subordinada substantiva. Vamos lá, primeira oração. É fundamental que você chegue antes à reunião. A oração 1 tem é fundamental. Se eu pego o verbo aí, o verbo é verbo ser. Se eu pergunto para ele, que é fundamental? Que você chegue antes à reunião. Toda essa oração que está aí de vermelho, ela vai ser a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela vai ser o sujeito da primeira oração, certo? Por isso que a gente diz oração subordinada, porque ela está diretamente ligada à primeira. E uma não pode existir sem a outra, certo? Bom, existem alguns truques, algumas estruturas que vão nos ajudar a identificar a oração subordinada substantiva subjetiva. Quais são elas? A gente tem algumas características que são só delas, certo? Primeiro, os verbos unipessoais. O que é uma coisa unipessoal é que é conjugada numa só pessoa. Como assim? Ué, não tem eu, tu, ele, nós, vai, tem só o ele. Então, só tem uma pessoa. Por isso, unipessoal. Exemplos desses verbos: acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir, suceder. Coloquei um exemplo também. Urge, verbo unipessoal, que você volte aos estudos. Vamos só testar aquela história de perguntar para o verbo. Que é que urge? Que você volte aos estudos. Então, ele responde a pergunta exatamente. Isso aí, que você volte aos estudos, é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Consta que você foi aprovada. Também constar é um verbo unipessoal. Que é que consta que você foi aprovada? Então, também uma oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Outra coisa que aparece muito é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, a gente tem aí o verbo de ligação na primeira. Foi necessário que eles fizessem o trabalho. Foi verbo de ligação. O predicativo é o necessário. Que eles fizessem o trabalho vai ser o nosso sujeito. Se eu pergunto para o verbo, o que é que foi necessário? Que eles fizessem o trabalho. Outro exemplo. É certo que você virá à reunião. É certo que você virá à reunião? Uma pergunta, desculpa. Então, aqui verbo ser, de ligação. Certo vai ser nosso predicativo do sujeito, e que você virá à reunião é o nosso sujeito. O que é certo? Que você virá à reunião. Então, aí a gente também confirma que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Professor, eu tenho que decorar esse negócio que tem que ter verbo de ligação, que tem que ter verbo unipessoal? Não, não é que tem que decorar isso. Você tem só que saber perceber que a segunda, que essa oração aí vai ser o sujeito da primeira. Se você souber só a história de fazer a pergunta para o verbo e ver que ele responde isso aí, já tá ótimo. O importante é que você consiga identificar, tá bem? Bom, um outro truque também. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética. Qual é a voz passiva sintética? É aquela que tem o se, na terceira pessoa do singular. Então, nesse caso, esse se, ele funciona como partícula passivadora. Aqui é um verbo. Sabe-se que João não ama Maria. Quando eu digo aqui, sabe-se, eu pergunto para o verbo, que é que sabe-se? Que João
ama Maria. Então, eu sei que isso aí, que João ama Maria, é o meu sujeito. E a gente tem o verbo transitivo direto mais o se. Espera-se que você compareça à reunião. A mesma coisa. Se eu pergunto para o verbo, o que é que se espera? Que você compareça à reunião. Eu tenho certeza aí que eu tenho o meu sujeito. E a gente vai ver que a gente tem o verbo transitivo direto mais o se. Última forma de aparecer também é o verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Como é que funciona a voz passiva analítica? A gente vai ter verbo ser, que é o verbo de ligação, mais particípio do verbo principal. Particípio é aquele que indica passado, lembram? Bom, foi provado, o verbo de ligação é o foi, o provado é o particípio, que ele era inocente. Volta na pergunta, o que é que foi provado? Que ele era inocente. Então, que ele era inocente, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Foi previsto, o que é que foi previsto? Que o preço da gasolina aumentaria, sendo foi verbo ser, que é verbo de ligação, e previsto é o particípio, ok? Deu para vocês entenderem? Dá para conseguir identificar? A objetiva direta. A objetiva direta é aquela que completa o sentido de um verbo transitivo direto da oração principal. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento e esse complemento vai se ligar a ele sem utilizar uma preposição, tá certo? Vamos lá os exemplos. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Oração principal, todos querem. Quem quer, quer algo. Qual é o algo? Que você tenha sucesso profissional. Ele verificou se todos estavam presentes. Verbo transitivo direto aí é o verificou. Quem verifica, verifica algo. Qual é o algo? Se todos estavam presentes. Então, vocês observaram aí que no caso das orações subordinadas substantivas, a gente tem como conjunção para iniciar a oração, a gente pode ter o que e pode ter o se também. Não tem problema. Contanto que ela exerça a função que foi destinada. Então, na segunda aí, se eu vejo o verbo verificar, se eu digo só ele verificou, minha oração está incompleta. Precisa de um complemento. Verificou algo, se todos estavam presentes, tá bem? Vamos lá. Objetiva indireta. É aquela que completa com auxílio de preposição um verbo transitivo indireto da oração principal. Ou seja, o verbo precisa de complemento, mas só consegue se ligar à oração com a preposição. Ele me convenceu. Verbo convenceu. Quem é que convenceu? Ele. Então, o sujeito ele. Agora, convenceu de quê? De que eu estava errada. Então, de que eu estava errada é minha oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Professora, a senhora marcou o de amarelo e o resto da oração de vermelho. Quer dizer que esse de não faz parte da oração? Não. O de é a preposição, mas ele também está na oração, tanto que eu sublinhei toda a oração, certo? A oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta começa a partir do de, a partir da preposição. Ela só pode ser objetiva e indireta se ela iniciar com uma preposição. A mesma coisa na oração embaixo. A professora insistiu muito em que os alunos prestassem atenção na aula. Então, o verbo é insistir, ela insistiu em algo. A preposição em. A oração, esse algo aí vai ser em que os alunos prestassem atenção na aula. Então, a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta é em que os alunos prestassem atenção na aula. Ok? Completiva nominal. A completiva nominal, muitas vezes, é confundida com objetiva indireta. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Bom, vamos ver a definição. É aquela que completa, com auxílio de preposição, um nome da oração principal. Então, ela tem praticamente a mesma definição da objetiva indireta. E a mesma característica, a preposição. A diferença é que, enquanto a objetiva indireta completa o sentido de um verbo, a completiva nominal completa o sentido de um nome. Então, tenho medo de dirigir à noite. Tenho medo. Medo de quê? De dirigir à noite. Medo é um nome, não é um verbo.
O verbo da oração principal é eu tenho. Esse medo aí é um nome. Mas esse nome precisa de complemento. Qual vai ser o complemento? De dirigir à noite. Então, a oração subordinada, substantiva, completiva nominal vai ser de dirigir à noite. Tá bem? Por isso eu sublinhei ela toda. Deixei de amarelinho o de para poder lembrar que ele é uma preposição. Já estou apto para que me faça as perguntas. Aí, no caso, o nome é apto. Já estou apto. Apto para quê? Para que me façam as perguntas. A oração subordinada, substantiva, completiva nominal é para que me façam as perguntas. Eu esqueci de sublinhar essa daí, me perdoe. Bom, então, nesse caso aí, ela iniciou com a preposição para. Na primeira, ela iniciou com a preposição de, mas sempre, sempre, sempre tem que iniciar com a preposição, tá bem? Vamos lá. Predicativa. Predicativa é a oração que complementa o sujeito de uma oração, ao atribuir-lhe uma qualidade, que é sempre acompanhada de um verbo de ligação, que indica um estado. Que verbos podem ser esses? Ser, estar, parecer, ficar. Bom, é fácil identificar esse tipo de oração, porque ela sempre vai aparecer da mesma forma, que é sujeito, mais verbo de ligação, mais oração subordinada, substantiva, predicativa, certo? Como assim? Vamos lá para o primeiro exemplo que fica mais fácil. O bom é que a festa será amanhã. Sujeito. O que é bom? O que é o bom. Sujeito é o bom. Aí, verbo de ligação é. Lembrando que esse verbo de ligação aí pertence à oração principal. Ele não faz parte da oração subordinada, tá bem? Que a festa será amanhã é que vai ser a oração subordinada. Nesse caso, substantiva, predicativa. Então, tá caracterizando esse bom aí. A verdade era que nós tínhamos razão. Sujeito à verdade, verbo de ligação era. Se eu pergunto aí, qual é a oração principal? A verdade era. Oração subordinada, que nós tínhamos razão. Essa oração subordinada é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tá bem? A positiva é a mais fácil, todo mundo reconhece. Serve para explicar ou especificar melhor um termo anterior. A oração subordinada substantiva positiva geralmente vem depois de 2 pontos. Então, você viu os 2 pontos. Em termos de oração, ela é a única que vem depois de 2 pontos. Então, só pode ser ela. Fez-lhe um pedido, se é a oração principal, que nunca mais fugisse. Então, está explicando qual foi o pedido. Então, essa daí, que nunca mais fugisse, é uma nossa oração subordinada, substantiva, apositiva. Eu tinha um sonho, 2 pontos, que pudesse cursar uma faculdade. Então, que pudesse cursar uma faculdade está explicando esse sonho. Vem depois dos 2 pontos. Só pode ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva, tá bem? Bom, as adjetivas. As adjetivas, ela é a oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo. Ou seja, que a ele equivale. Ela equivale a um adjetivo. As orações vêm introduzidas por um pronome relativo e exerce a função de adjunto adnominal do antecedente. Bom, vamos ver isso na prática, certo? E depois a gente vai ter um outro momento que a gente fala só desses pronomes relativos. A primeira. Deu certo aqui. Orações subordinadas adjetivas explicativas, porque no caso das adjetivas é bem mais fácil, ela só tem 2 tipos. Separadas por vírgula, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarece o termo ao qual se refere. Então, vamos lá, primeira oração. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Bom, o que acontece aí? Oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. Prestem atenção que a oração principal não é só essa que está no comecinho. Se eu peço a oração principal numa avaliação, eu quero que você coloque o exame final deixou todos apreensivos. E qual vai ser a adjetiva? Essa oraçãozinha que está entre as vírgulas, que estava muito difícil.
E aí o que vai ser o nosso pronome relativo, certo? Qual é a subordinada, então? Adjetivo explicativo, que estava muito difícil. Vamos para o segundo exemplo. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Qual vai ser a oração principal? João surpreendeu a todos. E qual vai ser a oração subordinada adjetiva explicativa? Que é o mais calmo da turma. Então, essa oraçãozinha que está aí entre vírgulas vai ser a oração subordinada adjetiva, tá certo? No caso, adjetiva explicativa, porque se fosse o outro tipo, não teria as vírgulas. De outro tipo a gente vai ver agora. Orações subordinadas adjetivas restritivas. As orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente. E não são separadas por vírgulas. Então, vamos lá. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Qual vai ser aí a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. E qual vai ser a oração adjetiva, restritiva? Que são racistas. Como é que eu vou saber? Bom, primeiro ela é introduzida por um pronome relativo, no caso aí o quê? Que são racistas, está limitando o sentido de as pessoas. Então, nesse caso aí, não é qualquer pessoa que merece ser punida, somente as que são racistas. Eu limitei, eu restringi, certo? Então, oração principal, as pessoas merecem ser punidas. Oração adjetiva restritivas, que são racistas, ok? Exemplo 2. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. As pessoas costumam ser mais doentes. Isso aí vai ser a minha oração principal. E qual vai ser a adjetiva restritiva? Que não praticam esporte, que está limitando o número dessas pessoas. Quais são as pessoas que costumam ser mais doentes? As que não praticam esportes. Ela está restringindo, não é qualquer pessoa, tá certo? Deu para entender? Bom, gente, a gente vai terminar a nossa parte de revisão. Também terminou essa semana de videoaula. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E na próxima semana a gente se vê ao vivo. Espero todos vocês lá para poder a gente ter uma aula bem interessante, tá certo? Um beijo grande e até mais.